Olá, tudo bem? A reportagem especial de hoje do Conselho Nacional do Café é sobre financiamentos rurais. Os bancos, as cooperativas de crédito rural abrem agências para chegar a lugares onde, em muitos casos, são a única opção financeira da cidade. O ritmo de competição acirrada, a velocidade com que entram no campo, já faz com que algumas se posicionem à frente até dos maiores bancos privados do país. Com o custo de produção que vem aumentando com a alta dos principais insumos, o cafeicultor precisa de mais dinheiro não só para custeio, mas também para investimento. Uma análise sobre como está hoje o financiamento rural, nós vamos conversar com o Luciano Ribeiro, superintendente de negócios e desenvolvimento do Sicob, quarta maior instituição financeira do campo. Fazer uma análise sobre como está hoje o financiamento no campo, né? Especificamente para o café. Primeiro, que o nosso agronegócio ele é diverso. Né? Ele é diverso em termos regionais, ele é diverso em termos de porte de produtor, ele é diverso em termos de desafios. Né? Você tem um café de montanha, você tem um café de cerrado, você tem um café de pequena escala familiar, você tem um café de pivô central numa fazenda enorme. Então, são realidades diferentes que requerem um olhar atento e zeloso para que, fundamentalmente, ao longo do prazo, do tempo, o produtor rural brasileiro seja o principal ator do agronegócio. Dentro desse cenário, o crédito ele é e precisa continuar sendo um pilar. Em que medida? Adequar os períodos de investimento, adequar as linhas para a necessidade que o produtor precisa. Ele vai colher, ele vai fazer um custeio, um trato cultural, chegou o momento dele fazer uma recepa, chegou o momento dele fazer uma poda drástica no café, ele passou por uma geada. Qual é a situação que o crédito tem que receber um tratamento diferenciado para que esse produtor possa dar continuidade no seu negócio? Dificilmente um mercado de capital, onde você vai para um investidor estrangeiro ou doméstico e oferece uma letra de crédito do agronegócio, um certificado de recebíveis do agronegócio, o investidor vai estar disposto a abrir mão do resgate do seu recurso e falar, não, vamos prorrogar, daqui 5 anos você me paga. Então, assim, deixar o crédito rural para o mercado de capitais é um risco muito grande. Bom, fiz essa introdução, agora vamos falar das perspectivas, né? Neste ano, Marcelo, a gente passou por uma coisa inédita. No meio da safra, foi suspenso o recurso de equalização. Então, o financiamento foi paralisado. No caso, quando acontece isso, as instituições financeiras ficam meio assim, e agora? O que a gente faz? Por quê? Coincidiu inflação, Selic em alta e paralisação dos recursos. Com a Selic em alta, já na casa dos 2 dígitos, qualquer recurso que cai no depósito a prazo de uma instituição financeira ele já vem majorado de 2 dígitos mais risco. Então, se eu sou obrigado a pegar esse recurso e passar para o produtor rural, eu vou levar para o produtor rural uma pressão de custos altíssima. Então, nesse sentido, é fundamental a preservação da equalização, do esforço do Tesouro Nacional em fazer a manutenção do Funcafé, dos recursos de exigibilidade do 2AC, dos recursos do BNDES, para que a gente continue dando sequência nesse crescimento que o agronegócio vem demonstrando nos últimos anos. Então, o produtor rural está percebendo uma pressão de custos muito forte. E qual o risco que ele tem? Se ele não continua provendo para a sua lavoura os insumos necessários, ele vai cair em produtividade. E pior que isso, quando a produtividade cai, o custo desse produtor pressiona mais ainda, né? Então, porque o custo total, por quantidade de sacos, vai lá para as alturas, né? Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que tem vários atores trabalhando para que esse plano safra possa preservar os volumes, pelo menos, equivalentes da safra anterior. Havia uma expectativa que, em função do deflator implícito do PIB, certa liquidez fundamentasse uma facilidade em repetir os 255 bi do ano passado com um crescimento de 20%. Mas isso não está acontecendo, tanto que essa paralisação dos empréstimos decorrente do cessamento da equalização de recursos deu uma sinalização negativa. O que a gente tem escutado? A gente tem uma expectativa de que dificilmente vamos ter taxas de crédito rural para produtores desenquadrados de Pronaf e Pronamp abaixo dos 2 dígitos. O que é até razoável do ponto de vista monetário, né? Do ponto de vista de plano safra aqui para perpetuação, eu acho que a exigibilidade bancária ela vai se manter ainda, com um foco especial dentro do Pronamp e do Pronaf, né? E somando a isso a equalização e os recursos de poupança.
A poupança que estava muito prejudicada com a Selic de 2%, ela ganhou um fôlego maior, e tem uma parcela da população brasileira que tem um apetite por esse produto, porque ele é isento de imposto de renda, acaba que tem uma equivalência com um CDB de um banco normal mais alto. Então, a gente tem uma expectativa de tentar conseguir um pouco mais de funding de poupança. É com essa cesta que a gente pretende fazer um plano safra bacana para o nosso cafeicultor. A diferença de porte é o que mais me preocupa. O pequeno produtor hoje, qual que é a linha de defesa do pequeno produtor? É a cooperativa. A cooperativa do produtor, seja ele de soja, de café, de leite, a cooperativa é a linha de defesa. E, nas últimas 2 safras, foi explícita a tentativa de redução do espaço da cooperativa agropecuária, cooperativa de produção, no plano safra. Isso foi muito impactante para a gente. Isso me preocupa, né? Porque o grande produtor empresarial de milhares de hectares, né? Esse produtor, de certa forma, ele tem uma capacidade de troca com o mercado, seja num barter, seja na compra de carretas fechadas de adubo, etc., e até para vender sua safra um pouco diferenciadas, né? Coisa que não acontece com o pequeno, com o familiar. E nossa linha de defesa, que é a cooperativa, ela precisa estar contemplada no plano safra. Se a gente descer um pouquinho lá no campo e ver o trabalho social, além do negocial da cooperativa, a gente percebe a importância estratégica dela ter acesso a um recurso guarda-chuva de crédito que ela faça, por sua capilaridade, chegar na família, né? E assim, Marcelo, o dia a dia do cafeicultor, eu vou destacar aqui o cafeicultor, mas em outras atividades também, quando ele é familiar, ele é muito pesado, né? Ele faz a família se ocupa de todo o processo produtivo, né? Tem que estar atento à parte de solo, de planta, de fitopatologia, doenças de planta, de patógenos externos, né? De ectoparasitas, de adubação, de irrigação, e tem que se preparar, e corrigir solo, e colher, e guardar, e levar, voltar, né? É complexo o dia a dia da produção, né? Esse produtor, ele ganha muito quando ele tem alguém na cooperativa para fazer o trabalho para ele de estratégia de compra de insumos, de estratégia de venda, de estratégia de pacote agrícola, né? Isso é muito bem feito por nossas cooperativas. Então, eu gostaria de destacar esse ponto. Nós temos que ter muito zelo pela participação das cooperativas dentro do Plano Safra.